Olá rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto de hoje é uma teoria onde eu tentarei mostrar para vocês que sim, a Carina Smith que nós vemos em Piratas do Caribe 5 pode ser um parente distante ou até mesmo um parente próximo do Sr. Henry Turner. Desde já peço a você que se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe pro seu amigo que gosta de Piratas do Caribe e que talvez gostaria de estar sabendo um pouco mais sobre esse universo que vai lá, vem cá, passa por cima, passa por baixo, mas sempre está se conectando com algumas ligações muito sutis. Mas antes de começar esse vídeo eu quero te dar um aviso. Esse vídeo em questão possui diversos, ou melhor dizendo, possui spoilers da saga Biblioteca Pirata, onde estou trazendo os livros de Piratas do Caribe lidos e tematizados e ambientados e tudo mais. Existem personagens que vão ser citados aqui que aparecem nos livros e que podem dar spoilers do fim dos livros, lá do fim da saga Jack Sparrow. Então se você não quer perder essa surpresa que vai acontecer nos livros, pare o vídeo por agora e volte quando essa saga em questão acabar. E acredito que vai ser em torno de 8 meses a 1 ano. Dado esse aviso, eu não sou mais responsável. E lembrando que o que eu estou fazendo aqui é uma especulação baseado em algo que nos é apresentado tanto nos livros quanto nos filmes. E que eu já fiz um vídeo aqui parecido utilizando essa palavra, utilizando essa ideia, e que eu vou deixar aqui nos cards e caso você queira assistir depois dá uma olhada. Quase que eu esqueço. Muito obrigado aos membros do canal Galera Piratas do Caribe, se você quiser, pense estar se tornando membro também. E considerando que eu vou ter de explorar essa ideia do filme para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos a âncora e vamos para o vídeo. Tudo que vai conectar isso vai se basear na palavra Smith. Smith é um sobrenome bastante, ou melhor dizendo, é um nome bastante incomum, bem diferente, como o próprio Jack acaba dizendo em Piratas do Caribe 5. E ele acaba falando para o Barbossa que talvez, será que os dois não conheciam alguém também chamado Smith? Só que o Jack é um pouco hipócrita com isso, ou os diretores em questão foram um pouco hipócritas, porque ele não só conheceu, ou talvez soube, da Margaret Smith, que era a mãe da Carina, como também ele conheceu o juiz Smith, isso em Piratas do Caribe 4, e ele acaba se passando por ele. Também, quando ele chegou em Piratas do Caribe 1, logo em Port Royal, ele é chamado de Bem-vindo a Port Royal, Sr. Smith, após comprar ali o segredo do homem em questão, mas isso vem de bem antes de Piratas do Caribe 1, mais precisamente da saga Jack Sparrow. Desde o primeiro livro, a gente já conhecia alguém chamado Smith, nesse caso, a Arabella Smith. Mas antes de pegar qualquer coisa, eu tenho que voltar na árvore genealógica da Arabella, certo? Só que eu vou focar um pouco mais na ideia de Smith, então se eu não citar os outros nomes é porque neste momento eles não são importantes. Vamos começar pela sua mãe, a Laura Smith. A Laura Smith, desde muito cedo, ela foi casada com o pai da Arabella, e assim os dois fizeram um bar, acabaram construindo um bar ali em Tortuga, chamado o Noiva Fiel. Só que certa noite, quando a Arabella era criança e a mãe dela estava ajudando a cuidar ali do bar, a mãe dela foi em questão raptada, ela foi sequestrada ali do bar. Entre gigantescas aspas, mas isso você vai entender quando estiver escutando os livros, ou lendo os livros. O que vai importar aqui é que a Arabella em questão acabou crescendo sem a sua mãe ao seu lado durante todo o tempo. E tempos depois, quando ela já tinha ali uma idade de uma adolescente, podemos dizer assim, ela acaba sendo visitada ali no bar pelo Jack. E o fato do Jack estar ali acaba gerando uma gigantesca confusão e faz com que ela fique fascinada pela espada de Cortez. Eu tô dando diversos pulos, mas se você acompanhar o Biblioteca Pirata você vai entender. Eles acabam saindo dali, ali de Tortuga eles acabam saindo no Kraka junto com o Fitzwilliam, e os dois jovens em questão, tanto o Fitzwilliam Pendleton III quanto o Sr. Jack Sparrow, que nessa época também era um adolescente ainda, eles acabam gostando muito da Arabella e até mesmo tendo uma certa paixão por ela. E o que muitas pessoas ficam torcendo durante a saga não acontece. A Arabella, por mais que goste ali do Jack, por mais que goste do Fitz, é como se fosse um amor de irmão. E nós vemos isso se desenrolar durante todos os 13 livros da saga. Só que no meio desses 13 livros, aí vem o primeiro spoiler, já aviso, a Arabella acaba reencontrando a sua mãe, que diferente do que a gente sempre achou ali pelo início dos livros, ela não morreu. Ela é a capitã Laura Smith agora. Ela é a dona de um navio, o La Fleur de la Muerte, que é um navio que desaparece por causa das suas velas, que são mágicas. A Laura acaba entrando nessa história, acaba se envolvendo, acaba encontrando também, ou melhor dizendo, se aproximando de alguém muito próximo a ela, no caso alguém que servia no navio que ela estava sendo capitã, e este homem em questão acaba se aproximando dela quase como se fosse um relacionamento. Só que assim que as histórias vão avançando e a gente vai percebendo que talvez os grupos ali não continuem por muito tempo, a Laura acaba indo embora junto com esse homem, junto com sua filha, junto com outros tripulantes do Kraka, deixando apenas o
Jack e o Fitz para trás. No caso, porque os dois queriam continuar suas aventuras e não queriam ir exatamente com eles. Os eventos vão acontecendo e durante um evento em questão, que eu não vou dizer qual é esse evento em questão, a Laura e a Arabella acabam conhecendo um jovem, tão jovem quanto o Jack. Um rapaz que o Jack acabou encontrando por aí, que acabou se juntando a ele, podemos dizer assim. O seu nome é William Turner, ou como nós viríamos a conhecê-lo como o Bootstrap Bill. O Bootstrap Bill acaba gerando na Arabella uma visão diferente da visão que ela tinha dos rapazes ali, diferente da visão que ela tinha para o Jack e para o Fitz. Ela acaba gostando do Bootstrap Bill. E se você tá ligado em Piratas do Caribe, você já sabe o que eu tô tentando dizer aqui. Só que isso é uma coisa que a mãe dela em questão não gosta muito, tanto que o paradeiro da Laura não é especificado depois dos livros. Em compensação, o da Arabella é dito que ela se mudou para a Tortuga, assumiu o comércio que existia ali, ela assumiu o Noiva Fiel e acabou dando um novo nome para o local. Ela também acabou se casando com um pirata e dando à luz a um menino. Só que existem livros que tratam sobre os diários secretos da Companhia das Índias Orientais que falam que a Arabella, ela se tornou uma pirata extremamente poderosa e que estão caçando ela por aí. Mas, como a gente sabe, algumas pessoas podem facilmente estar se escondendo, estar trocando de nome e fingir que nada é nada. Por exemplo, já que o nome dela era Arabella Smith, ela poderia simplesmente esconder o sobrenome dela por um tempo e estar adotando o sobrenome do marido. No caso, Turner. Sim, você pegou exatamente o que eu quis dizer, provavelmente. É que, provavelmente, a Arabella se casou com Bootstrap Bill. Dessa forma, é provável que os dois tenham se mudado para um local onde não fosse achado que eles eram piratas, e assim continuar a sua vida normalmente. Até que o Bootstrap Bill em questão acaba trabalhando para o Jack, e acaba se unindo ali à tripulação do Jack, e acaba fazendo tudo o que precisa, só que aí sofre um motim o Jack, e aí o Bootstrap acaba sendo jogado do navio e... você já conhece a história do Bootstrap. Continuando, a Arabella em questão pode, após ter criado seu filho, ela nunca ter dito ao seu filho que eles tinham sangue pirata. Isso porque se ele acabasse dizendo por aí que ele era um pirata, iriam buscar o passado dela e dessa forma saber que ela era Arabella Smith, a tal capitã, a tal garota, tal, e acabar com a mulher ali, com o seu filho. Dessa forma, ela não fala para seu filho as suas raízes, esconde um pouco ali, fala que o seu pai também não era um pirata, que ele era um marinheiro, e era um homem da lei, que respeitava as ordens. Perceba que a ideia que o Will tem do pai dele é como se a mãe dele o tempo todo tivesse afunilado a ideia para que ele nunca pudesse pensar que eles eram pirata, exatamente por causa daquela questão de poder serem mortos. Após a morte da Arabella, o Will acaba saindo para procurar o seu pai. E com isso acontece todos os acontecimentos que nós vemos em Piratas do Caribe. O Will acaba sendo atacado porque está carregando a moeda, acaba sendo encontrado pelo navio onde estava ali o governador, o Norton e Elizabeth, é recolhido pelo navio, é levado para Port Royal. Em Port Royal ele é criado por algumas pessoas ali que acabam colocando ele na situação de ferreiro. Ele acaba se tornando um ferreiro e se tornando um ferreiro ele acaba trabalhando para o governador e dessa forma ficando próximo da Elizabeth. Durante esse tempo ele também acaba fazendo alguns outros trabalhos e tempos depois acaba encontrando o senhor Capitão Jack Sparrow, que quando ele revela que é Bootstrap para o rapaz, ou melhor dizendo, que quando ele revela que o nome dele é William Turner, o Jack automaticamente se lembra do Bootstrap Bill, fazendo mentalmente toda essa ligação que eu tô mostrando pra vocês. Quando isso acontece, o Jack acaba pegando o rapaz, levando como se fosse ali um troféuzinho, sem que o rapaz saiba, e acontece tudo aquilo. Fim de Piratas do Caribe 1, a gente vê que o Will acaba se casando com a Elizabeth e os dois acabam ficando juntos. Durante Piratas do Caribe 2, a gente vê que os dois acabam se separando por um tempo, mas logo no fim eles voltam a ficar juntos. Em Piratas do Caribe 3, a gente vê que os dois se casam e tem um filho, no caso, o senhor Henry Turner. Só que durante esse tempo não mostra o que o Barbossa fez. Apenas que ele havia roubado o Pérola Negra do Jack e seguiu a sua vida. Até que ele seja encontrado pelo Barba Negra e assim o Pérola Negra vá para a garrafa e ele vá para a corte. Só que, traçando um fio lá para trás, eu gostaria de lembrar vocês que a Laura em questão, ela continuou, ao que tudo indica, com o seu amigo barra namorado barra futuro esposo provavelmente. E que dessa relação pode ter sido gerada uma nova filha. Essa filha em questão acabou crescendo, acabou se desenvolvendo, acabou conseguindo ali algumas coisas boas, acabou vivendo. E o nome dessa filha em questão pode ser muito bem Margaret. A Margaret em questão não seria tão velha quanto o Jack, não seria tão velha quanto o Bootstrap, não seria tão velha quanto a própria Arabella, já que ela foi gerada bem depois, não seria tão velha quanto o Barbossa, mas isso não impede do Barbossa ter se apaixonado por alguém 20 anos mais jovem que ele, ou até mesmo 30 anos mais jovem que ele, já que isso acontecia na época e até hoje acontece. A garota em questão acaba despertando algo no Barbossa, que o Barbossa não sabe muito bem explicar e acaba se apaixonando por ela. O Jack fica meio que sabendo de relance dessa tal mulher que fez parte ali do passado do Barbossa, que talvez até eles tiveram um contato, não sei, uma jovem,
Não sei, talvez uma garota que o Barbossa achou interessante quando ela tinha 15 anos. Mas o Jack percebeu que mesmo ele sendo velho, ele estava olhando de um jeito diferente pra garota. Entre Piratas do Caribe 3 e Piratas do Caribe 4, durante esse tempo que a gente não viu o que o Barbossa fez, é bem provável que ele tenha reencontrado a tal moça, a tal garota, a tal mulher agora, é claro, e de certa forma ter gerado uma menina. Quando a menina nasceu, infelizmente a Margaret morreu, e ele acabou dando de presente pra menina, entregando no cesto da menina, um diário. Nesse diário, no caso, o diário de Galileu Galilei, com um rubi incrustado, e que ela poderia estar utilizando para estar vendendo e seguir a vida dela quando ela ficasse mais velha. Só que a menina em questão acabou crescendo, acabou achando que aquilo ali era um presente do pai dela, traçando a vida dela como uma grande astrônoma, e se tornando a grande Carina Smith. Só que a menina em questão era uma mulher da ciência, e por ser uma mulher da ciência, provavelmente ela não só estudou sobre a questão dos astros, mas também a ciência da Terra. E com isso ela acabou desenvolvendo algumas coisas que, após estar analisando, os homens da época acharam que ela era uma bruxa, e achando que ela era uma bruxa, acabaram condenando a garota por simplesmente estudar. Bruxa, bruxa, bruxa! E aí, você já sabe o que aconteceu. Ela é condenada à forca, ela consegue fugir da prisão antes de ser levada para a forca, ela acaba encontrando o Jack, ela acaba indo visitar o Harry na prisão depois que o Harry em questão voltou de uma aventura e tudo mais. Os dois acabam tendo um futuro juntos, se desenvolve durante Piratas do Caribe 5, ela descobre quem era seu verdadeiro pai, e no fim de Piratas do Caribe 5, os dois acabam juntos, namorados. Mas pera, você percebeu o que aconteceu aqui? Perceba, se essa linha temporal, se essa ideia seguida pelo sobrenome, apenas pelo sobrenome, está certa, a Laura é mãe da Margaret e da Arabella. A Arabella casou com o Bootstrap e a Margaret se relacionou com o Barbossa. O Bootstrap e a Arabella deram origem ao Will, e a Margaret e o Barbossa deram origem à Carina. Sendo que o Will, junto com a Elizabeth, deram origem ao Harry, fazendo com que o Harry também seja um Smith, junto com a Carina, fazendo do Will e da Carina primos. E do Harry com a Carina, primos de segundo grau. Então sim, esse título de vídeo é mais do que bem explicado, que pelo que nós podemos analisar pela linha temporal, pelas histórias que são contadas em Piratas do Caribe, e pelo nome que volta e meia vem sendo repetido por algum motivo, sendo que tem tantos sobrenomes que eles poderiam ter adotado, a Carina é prima do Harry. Logo, ela tá namorando seu primo. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Por favor, se vocês acham que eu tô, como diria Imaginago, fumando banana, se eu não tô fazendo sentido nesse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você acha. E mais uma vez eu peço a você, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seu amigo que gosta de Piratas do Caribe, pra estar se tornando membro. E lembre, toda semana tem um novo capítulo do Biblioteca Pirata trazendo esses livros e trazendo a ideia desse universo antes de Piratas do Caribe 1. Se você quer conferir, dá uma olhada que tem diversas playlists e talvez você vá gostar do jeito como esses livros são apresentados. E até o próximo dia, onde eu trarei um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, trazendo uma teoria que talvez não seja tão teoria, que eu poderia ter deixado pra gravar daqui tanto tempo, mas talvez a Disney possa vir a dizer que essa teoria é verdade, e aí a teoria que eu acabei desenvolvendo vai ficar esquecida, e dessa forma essa teoria vai ter uma certa mais relevância. Não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo, e tchau! Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jones vai deixar.